Fala galera, tudo bom? Então vamos lá, dando continuidade, né? Já foi feito aí o primeiro vídeo, resolvido o primeiro problema que seria o problema do flag, já está funcionando. Agora o segundo, né? O segundo problema que eu tenho aqui, ele pede para mim a média dos salários do grupo. Beleza, volta lá no código, média dos salários. Espera aí então, ele quer média, ele quer o salário e ele quer vou usar aqui nesse caso, né, uma soma. Isso daí para ficar um pouco mais fácil da gente compreender, né, os valores que eu quero. Todos esses três valores, eles vão ser float, do tipo float. Por quê? Salário, ele pode ser, por exemplo, R$ 7.200,50. Então ele é um número quebrado, né? Ele tem um valor ali após a vírgula ou ponto nesse caso aqui. Média, para mim calcular a média, essa média eu não preciso startar ela com algum valor, porque eu não vou fazer comparação com ela, eu não vou fazer cálculo com ela. Ela simplesmente vai receber o valor de um cálculo que será realizado. O salário, da mesma forma, eu vou pegar ele a cada vez que rodar o laço. Rodou o laço a primeira vez, eu pego o valor de salário. Rodou a segunda vez, eu pego o valor de salário. E soma, nesse caso, soma, ele vai ter que começar com um valor igual a zero. Aí eu vou startar ele. Isso por quê? Porque eu vou utilizar aquele artifício que a gente tem na programação de soma, recebe, soma mais alguma coisa. Então ele tem que começar com valor zerado. Os outros eu não preciso inicializar eles. Tá? E aí tá. Então eu vou utilizar aí essas três variáveis. Agora, entretanto, é o seguinte: eu só vou pedir os dados de entrada, que são os três dados de entrada que a gente tem no enunciado, caso essa condição do while aí, ele seja satisfeito do flag. Então eu já vou começar com o quê? Com if, né? Se flag for diferente. Opa, apertei errado aqui o teclado. Se o flag for diferente de zero, faça. O que ele vai fazer? Ele vai realmente fazer a pergunta, né? As perguntas que eu quero que tenha de entrada. Até o momento eu fiz o flag, mas eu não capturei nenhuma informação. E aí ele quer três informações. Eu vou seguir a mesma sequência que tem aqui, que é: primeira coisa, foram coletados os dados da idade. Tá, então eu preciso também de uma variável idade. Idade é inteiro, né? Então eu vou colocar um int aqui. Poderia usar o int lá de cima. Mas int, idade. Vou precisar dessa variável idade. O que mais que eu vou precisar? Vou precisar também do sexo, sendo masculino ou feminino. Eu vou utilizar no meu exemplo aqui um valor inteiro. Posso usar um char, mas eu vou colocar um inteiro. Qualquer coisa depois eu faço um outro vídeo mostrando usando o char. E aí eu vou explicar o porquê. É porque em linguagem C ele é bem chatinho mesmo. Então eu vou colocar aqui sexo. Outro valor que eu quero capturar é o salário. Salário eu já coloquei, né? A variável salário aqui em cima, definir ela como float. Então, pronto. Isso daqui, esses dois ints, eles vão me ajudar aí na captura dos valores. Então ele começa aqui pedindo para mim, ó, o primeiro dado seria salário. Printf, entre com o salário do habitante, né, da pessoa melhor, da pessoa. Entre com o salário da pessoa. Beleza. Contra barra N para quebrar a linha, jogar isso para baixo. E aí, agora eu vou ler isso daí e jogar dentro da variável. Scanf, né? Scanf. Tá, eu estou pedindo para entrar com o salário. Na verdade, não é nem o salário, né? Eu vou começar com a idade. Vou seguir aquela mesma sequência ali, ó. Foram coletados os dados da idade, tá? Então, entre com a idade da pessoa. A idade. Entre com a idade da pessoa. Uso o scanf, porcento, entre aspas, porcento. Idade é um inteiro, então D, vírgula, um E comercial, e agora o nome da variável que eu quero, que no caso vai ser idade. Ponto e vírgula. Pronto, capturei a idade.
Eu vou fazer o mesmo para os 3 valores que eu quero capturar, que são idade, o próximo, sexo, entre com o sexo, e a terceira é o salário. Então, eu coloquei salário por último. Então, entre com o salário. O salário da pessoa. Só que o salário, ele é um float. Então, é %F. E aqui eu guardo em salário. Tá. Agora é o seguinte. Eu coloquei sexo como sendo int. E qual que é o sentido de usar ele como int? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó. Depois vai quebrar a linha e vai aparecer logo embaixo. 1 masculino. Ou quebra outra linha. 2 feminino. Opa. Vou até quebrar a linha aqui para ele pegar e pedir isso daí para me digitar na linha de baixo. Vou usar muita linha, mas tá bom. Bora ver se está funcionando até o momento. Então, mandei ele executar aqui para mim, ó. É perguntar, deseja fazer um novo cadastro? Sim, eu quero. Qual que é a idade da pessoa? 41. Entre com o sexo da pessoa, 1 para masculino ou 2 para feminino. 1 masculino. Entre com o salário da pessoa. Vamos supor, a pessoa ganhar uns 7 mil. Deseja fazer um novo cadastro? Sim, quero. 1. Entre com a idade da pessoa. 32. Entre com o sexo da pessoa. 2, né? Feminino. Entre com o salário da pessoa. R$ 9.800. Quer fazer um novo cadastro? Não, não quero. 0. Pronto, saiu do programa. Então, o flag está funcionando até o momento. Se eu digitar o 0, ele sai e ele não chega a entrar nesse if. Então, ele não vai nem pedir para mim os dados da pessoa. Pronto, agora é o seguinte. Ele quer a média dos salários do grupo. Vamos começar a fazer esse cálculo de média, né? Entrando aí com um teste com 2 pessoas só. E aí, se ele funcionou com 2, perfeito. Está funcionando. Então, como que eu vou fazer isso daí? Ele quer a média? Tá, então eu vou somar esses salários. O soma, ele vai receber soma mais o valor do salário que eu acabei de digitar. Salário. O que significa isso? Primeira vez que ele rodar aqui, ele vai estar valendo 0. Soma. Eu startei ele com 0, bem aqui em cima. Ó. Então, soma vale 0. Chegou aqui nesse ponto, 0. Aí eu digitei o salário, 7 mil. 0 mais 7 mil, 7 mil. Agora a soma vale 7 mil. Foi lá em cima novamente. Beleza. Entre com o salário da pessoa. Aí vamos supor, eu digitei lá 9 mil. Ele chegou aí embaixo, soma, recebe soma. Soma vale 7 mil, mais os 9 mil. Pega 7 mais 9, 16 mil. Soma, guarda dentro de soma. Espero que esteja claro para vocês. Qualquer coisa também, estou à disposição sempre, né? Tá, então eu já tenho a soma dos salários aqui. Tá certo? E a média, como que eu vou chegar nessa média? Eu posso colocar a média para pegar e aparecer para mim aqui embaixo. Tá, mas espera aí, como que você vai fazer essa média, Daniel? Você não sabe quantas pessoas que tem dentro aí do exercício, né? Quantas serão cadastradas. Tá, quando eu não sei quantas pessoas eu tenho cadastrado, eu vou criar um int. Então eu vou reaproveitar aqui, ó, esse int chamado count, é um contador. E vou iniciar o meu contador com 0. Tá. Aí eu posso colocar ele até aqui, ó. Vai ser a primeira coisa que vai fazer, vai ser o quê? Conte mais, que é a mesma coisa que conte, recebe, conte mais 1, tá? Então, em linguagem C, isso também funciona, é a mesma coisa, que é a mesma coisa que conte mais igual a 1. Então, é um incremento. Conte vale o quê? Vale 0. Passou a primeira vez, agora vale 1. Passou a segunda vez, vale 2. Então, ele está contando a quantidade de pessoas que eu estou cadastrando. Tá? Em linguagem C, geralmente a gente usa o conte mais mesmo.
tá? Em Python, geralmente o pessoal utiliza muito cont mais igual a 1, tá? Mas assim, aqui eu posso usar qualquer uma dessas três possibilidades. Eu vou usar o cont mais, para ele incrementar de 1 em 1. E aí, bem aqui embaixo, ó, eu vou fazer o seguinte: média vai receber o quê? O soma de salário, a soma de todos os salários, soma, dividido pela quantidade de pessoas que eu cadastrei, que é o meu cont. Tá, e aí eu vou mandar imprimir, ó, print, né, printf, o que? A média dos salários dos habitantes é de R cifrão, porcentagem é o que? Isso aí é um float. Porcentagem F, vírgula, fora da aspa, e o nome da variável que eu quero que ele retorne para mim, que vai ser a média. Tem formas e formas de fazer isso daqui, né? Existem formas até mais simples, inclusive. Agora é o seguinte, o que, que eu quero? Eu quero que, se caso esse número seja muito extenso, que tenha uma dízima aí, com vários valores após o ponto, que ele limite para mim em 2 casas decimais. Então, entre o porcentagem e o F, eu coloco 1,2 para ele pegar somente 2 casas decimais após o ponto. Bora testar isso daí e ver se funcionou. Vou mandar ele rodar. Vou começar com 2 pessoas, tá? Então, olha só, deseja fazer um novo cadastro? Sim, quero fazer um novo cadastro. Qual que é a idade da pessoa? 41. Entre com o sexo da pessoa, vai ser masculino. Qual é o salário da pessoa? 7 mil. Deseja fazer um novo cadastro? Sim, quero. Entre com a idade da pessoa, 41 também. Entre com o sexo da pessoa, vai ser sexo feminino. Entre com o salário da pessoa, os 9 mil. É o que eu usei de exemplo, né? Deseja fazer um novo cadastro? Não, não quero. Eu tive 2 pessoas cadastradas. Uma recebendo 7 e outra recebendo 9. 9 mais 7 deu 16. Dividido por 2 vai dar 8. Então, 0 para sair. E olha só, a média dos salários dos habitantes, olha o acento dando problema, né? Vou tirar o acento. É de 8 mil reais. Então, vamos lá. Eu diria que assim, né? O segundo problema que a gente tem aqui, ó. Ok, tá resolvido. Eu já tenho a média dos salários do grupo. Perfeito? Vamos lá, vou parar esse vídeo por aqui e já vou continuar na sequência com o próximo. Até mais, galera.